Malwares. Vamos falar sobre eles hoje. Existem alguns erros quando nos referimos a todo malware como vírus. Então vou mostrar o que realmente é um vírus ou quais outros tipos de malware a gente encontra e um pouco mais de detalhes vamos falar principalmente de ransomwares. Eles estão sempre na boca da mídia. Mas o que é um malware? Malware também pode ser referido como um código malicioso. Ele se caracteriza por um código ou software não autorizado no seu sistema. Normalmente esses códigos possuem algum tipo de objetivo, como utilizar os recursos do seu computador, roubar informações, interromper a sua operação, movimento lateral, entre outras coisas. Antes de falarmos dos tipos, vamos falar um pouco mais sobre esses objetivos que eu acabei de comentar. A utilização de recursos do seu computador. Bem, o malware pode se alojar no seu sistema e utilizar o seu hardware e a sua rede em favor do atacante. Isso é muito comum com o que chamamos de botnets. Uma botnet é uma série de computadores infectados que funcionam como zumbis. Na verdade, a gente até chama eles de zumbi. Eles se conectam ao C2, que é um servidor de comando, ou Command and Control, esperando algum tipo de ação. Isso é muito comum para ataques de DDoS, ou Distributed Denial of Service, onde o C2 do atacante comanda toda a sua rede de botnets para atacar o mesmo alvo e derrubar ele. Uma espécie de The Walking Dead. Roubar informações. Esse é óbvio. Os atacantes vão tentar utilizar o malware para extrair informações do seu sistema. Aqui entram os keyloggers, por exemplo, que capturam todas as teclas que você digita no teclado e envia para o atacante. Assim ele consegue extrair senhas ou cartões de crédito. A gente também pode citar extrações de informações como banco de dados. Interromper a sua operação é quando o ataque tenta literalmente destruir tudo que você tem. Ele derrubar a sua conexão de internet ou deletar todo o seu sistema e bricar ele. Esse tipo de ataque é realizado normalmente por concorrentes de marcas ou até mesmo nações tentando atacar uma a outra. Isso é bem comum, principalmente no ambiente que a gente está agora com aquela situação da Rússia e da Ucrânia. A movimentação lateral consiste em utilizar o seu sistema como um pivô para o real alvo. Muito comum para servidores que não possuem acesso direto à internet, sem ser pelo computador do administrador. Então o atacante utiliza o malware para infectar o administrador e depois disso ele pula para o alvo real, que é o servidor. Agora para os tipos de malware e quais são os mais comuns. O famoso vírus. A sua característica principal é que ele se espalha de um sistema para o outro, porém ele precisa de um portador, como arquivos ou outros programas. O vírus tem a capacidade de replicar, mas ele sempre exige uma interação humana. Os vírus são bem chatos de remover do sistema, na verdade, já que ele se espalha com rapidez e ele pode alterar o tipo de código que ele está usando para mascarar a atividade. Esse tipo de vírus é conhecido como polimórfico. Worms, a bomba atômica dos malwares. Esse foca em destruição em massa. O malworm tem a habilidade de se replicar sem nenhum tipo de contato humano, porém ele é praticamente incontrolável. Ele pula de um sistema para o outro sem parar. Grandes ataques utilizando worms até mesmo já infectaram o próprio atacante. Isso aconteceu com algumas brigas de nações, onde uma nação lançou uma worm para tentar derrubar o sistema da outra e acabou derrubando dela mesmo também. Um ataque famoso para os antigos que já utilizaram MySpace foi o XSS Worm pelo Sami Kankar, se eu não me engano. Um simples injeção que se replicava todas as vezes que alguém visitava o perfil dele. Inicialmente, qualquer pessoa que entrava no perfil dele replicava o próprio worm e começava a espalhar isso. Em 20 horas, mais de 1 milhão de pessoas já foram infectadas e o MySpace caiu no mesmo momento. Trojan Horses, esse acho que é o mais temido de todos. Sempre a gente utiliza o termo trojano para quando quer assustar. Aparentemente a mídia gosta desse tipo de coisa. Esse tipo de malware, ele engana o usuário sobre o que ele realmente é. Por isso que o nome é Cavalo de Troia. Normalmente esse tipo de malware ele é acompanhado por outro tipo, como um rat, que já vamos falar mais sobre daqui a pouquinho. Mas a ideia aqui é sempre enganar o usuário. Ele parece uma coisa, mas na verdade ele é outra. Spywares, esses são os coletores de dados. Esse tipo de malware é bem comum e é grande responsável pela extração de informações do seu sistema. Ele é focado em extrair o máximo de informações e enviar para o atacante, sempre o mais quieto possível, sem derrubar o seu sistema. Esse tipo é bem perigoso. Adwares, esse tipo de malware eu estou notando um crescimento nele enorme nos últimos tempos. Fique atento. É o malware que ele infecta o seu sistema para ficar te mostrando anúncios não autorizados, como aqueles pop-ups chatos ou enche o seu computador de anúncios. Rats, ou Remote Access Tool, ou até mesmo Remote Access Trojan. Lembra que eu comentei que eles sempre andam juntos? Um rat é uma maneira do atacante de tomar controle do seu sistema e estabelecer backdoors, por exemplo. O fluxo aqui normalmente é o trojan sendo instalado, enganando o usuário e estabelecendo uma shell, utilizando um rat para o atacante. Ransomwares, o grande famoso atualmente. Apesar desse tipo de ataque ser bem antigo, o crescimento desse tipo de malware se deu principalmente pela explosão de criptomoedas, na minha opinião, que permite pagamentos de resgates de forma anônima.
O ransomware é um malware que criptografa todos os arquivos do seu sistema, utilizando uma chave secreta. Então tudo que o sistema possui fica inutilizável sem essa chave, um monte de letras e números aleatórios. Os atacantes pedem um resgate em dinheiro para liberar a chave para a vítima. Normalmente, caso a vítima se recuse a pagar, eles liberam os arquivos ou deletam eles, mas é comum eles vazarem na internet. Isso aconteceu e está acontecendo toda hora, se você acompanha as notícias. Ferindo muitas propriedades intelectuais, principalmente porque eles atacam grandes empresas. Aqui fica a importância de manter um backup sempre atualizado, mas não só isso. Sempre se certificar que esses backups passem por algum tipo de verificação de integridade, para garantir que eles também não foram infectados. Então não adianta nada você restabelecer aquele backup se ele também já estava infectado por um ransomware que só estava dormindo durante um tempo. Se você já viu meus vídeos, sabe que eu sou fã da história do Eternal Blue. E na época que essa vulnerabilidade foi divulgada, um ataque enorme de ransomware utilizando o Eternal Blue, chamado WannaCry, aconteceu. Ele causou prejuízos que são praticamente incalculáveis até hoje. Nos próximos vídeos eu quero mostrar como é que a gente pode criar um malware. Uma parte um pouco mais avançada disso que a gente acabou de falar. Como é que a gente pode alojar ele, se manter um pouco mais escondido e qual é a melhor forma de proteger o seu sistema contra esse tipo de coisa. Eu sou o Mr. Sev e isso era tudo que eu tinha por hoje. Um grande abraço de urso e tchau!